Olá, muito bom dia para você, telespectador da Band TV. No ar mais um Boca no Trombone, o programa que leva todas as semanas você informações sobre aposentadoria, benefício do INSS, os direitos trabalhistas, além de assuntos do momento. Olha, o tema que a gente vai debater hoje é um tema que foi pauta de todo o ano. Daqui a pouquinho você vai saber aqui dentro do Boca, porque eu trouxe as meninas. Na manhã desse domingo, nosso último Boca no Trombone de 2018, estão conosco para representar a Mota e Guiotto Advocacia, a doutora Maíra Mota. Em nome da ABA, Associação Brasileira dos Advogados, está com a gente a doutora Anne Miller. Para representar o Pereira da Costa Advogados, nosso parceiro aqui no Boca no Trombone, as doutoras Maria Isabel Pereira da Costa e também, reforçando o time, a doutora Luciana Pereira da Costa. Bom, você está vendo aí só advogados, só meninas causídicas aqui na manhã do domingo. O que a gente vai debater? Ora, reforma da Previdência, a retrospectiva na área previdenciária, bem amplo, para você ficar sabendo de tudo, como foi esse ano, né? Esses 365 dias que estão acabando no campo previdenciário. É daqui a pouquinho, aqui no Boca, no seu ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. De volta aqui com o Boca no Trombone, na manhã do seu domingo, pela sua Band TV, o último Boca desse 2018, né? Obrigado pela grande audiência que você nos prestou durante todo esse ano. Continuamos, firmes e juntos para o ano que está chegando. Bom, hoje o tema, a gente falou, né? A retrospectiva 2018 na área da Previdência, a doutora Maíra Mota, a doutora Anne Miller, a doutora Maria Isabel e a doutora Luciana do Pereira da Costa Advogados estão com a gente, né? Para a gente debater esses temas. Pedir a elas, né? Pontos importantes que, segundo o entendimento de cada uma, foi relevante nesse ano de 2018. Começo com a doutora Maíra Mota, doutora, e temos uma novidade, né? Principalmente na área administrativa, porque toca aí tanto a advocacia quanto os segurados. O INSS judicial foi positivo, foi uma boa, ou na verdade se trocou o lugar da fila, saindo lá da Previdência e indo para o Judiciário? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Muito obrigada, doutor Solano, é um prazer estar aqui, um bom dia para as meninas também, para o telespectador. O INSS digital foi uma conquista, na verdade, né? Eu acredito na ferramenta, acho que ela é muito potencial e como todo início de processo, existe aí um tempo de adaptação, né? O que a gente verifica, na verdade, é o antes, né, o por trás do INSS digital. A gente não pode esquecer que atrás de todo um sistema existe um servidor que vai fazer uma análise e a questão de todo o sucateamento da Previdência e do próprio INSS a gente tem prejudicado, então, a sistemática da ferramenta, né? Nós temos aí, na verdade, uma demora, principalmente em Porto Alegre, região metropolitana, de mais de 180 dias nas análises dos benefícios, né? Então, isso acarretou numa judicialização muito grande, né? Um número muito grande de pessoas que não podem esperar esse prazo para ter o seu benefício recebido, né, um aumento de mandados de seguranças e de ações de concessão de benefício ou de restabelecimento de auxílio-doenças, né, entre outras ações. Então, um procedimento, por vezes, cessado na agência do dia para a noite. A partir de hoje não damos mais extrato, o senhor tem que pegar através do sistema. Então, algumas questões a gente verifica que são muito positivas. Acho que o acesso vai ser muito facilitado, mas ainda precisa melhorar bastante. Né? Tem que amadurecer melhorar, bastante, com né? certeza. Doutora Anne, um ponto que a doutora traz para a gente, e é uma preocupação, na verdade, né? Já no âmbito judicial, foi um tema que está sendo debatido, né? O tema 692, a devolução dos valores recebidos em tutela antecipada. Então, o telespectador, você que está nos acompanhando, você entrou com o processo, ganhou. O processo não acabou, mas no curso da demanda você ganhou o benefício, passou a receber o benefício. E agora tem a possibilidade do Poder Judiciário decidir contrariamente ao que estava colocando até o momento, né, doutora Anne? Obrigado por estar com a gente, aceitar o nosso convite. Um bom dia. Bom dia, Solano. Eu fico grata pelo convite. Bom dia aos colegas, ao telespectador. Realmente é um tema muito relevante porque nós que trabalhamos na área previdenciária tomamos um susto
porque a jurisprudência do STF indicava pela não devolução dos valores, né? Pelo caráter alimentar, pela boa-fé no recebimento. E o STJ entendeu que, quando precário a decisão, então por tutela antecipada ou por liminar, sim haveria a possibilidade de devolução por parte do segurado. Isso acabou acarretando uma enxurrada de revisões administrativas, né, para se o segurado vem recebendo um benefício para haver o desconto dessa devolução, ou a gente sabe até de casos mais extremos que existe uma judicialização do INSS para cobrança, inclusive com penhora de bens de dentro da casa do segurado. Que realmente é muito triste, né? Sim. Porque justamente o caráter alimentar, a pessoa usou aquele valor para pagar o aluguel, a comida, a água, a luz, enfim. E quando ele toma um susto que ele tem que devolver aquele valor que foi por decisão judicial, é muito complicado. Então agora houve uma questão de ordem levantada, o colegiado do STJ aceitou e vão fazer uma revisão da matéria. Se espera que tenha um novo olhar sobre esse julgamento, né? Olhar cuidadoso, olhando para o social, né? Porque o direito previdenciário, a gente sempre comenta aqui, comenta lá na Rádio Bandeirantes, o direito da previdência, gente, não são apenas números, também são números, mas principalmente são as pessoas que usufruem, né, desse benefício. Temos aqui a nossa consultora, a doutora Maria Isabel, que é juíza aposentada. Uma decisão como essa, ela vai na contramão, né, do direito social. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos colegas de mesa, bom dia ao telespectador. Realmente é uma coisa muito estranha, porque é tratado mais uma vez como se a pessoa não estivesse lá buscando uma contraprestação da prestação que ela já entregou antes. Ninguém está pedindo nada de graça. Se houve algum problema na hora de deferir, que depois viram que para aquele benefício especial não teria direito, a pessoa tinha qualidade segurada. Estava lá pleiteando com qualidade segurada, significa que ela pagou. Sim. Então, vai ser tratado agora como um pedinte qualquer? A doutora tem toda a razão e eu espero que tenha bom senso agora nessa decisão. A senhora pensou um tema que é muito próximo, né? Que é a questão do chamado déficit da Previdência, a questão dos cálculos atuariais. E a senhora traz um estudo que é muito interessante, até um estudo que não é de hoje, ele é atualizado, né? Mas ele não é de hoje. Uma situação onde que se perpetua durante vários anos. Nós temos conta positiva na Previdência Social. Exemplifica aí para o nosso telespectador. Pois é. Então, eu até, quando eu era diretora de Previdência na Júris, eu organizei esse livro, o título, olha, é interessante. Ética e a Previdência Pública e Privada. Ética. Sim. Falar em déficit, tem que falar em ética, tem que falar em transparência. Então, todo mundo sabe, como a gente já falou aqui, que não é um presente, é uma contraprestação. Aí eu escolhi pessoas para escreverem aqui, qualificadíssimas nas mais diversas áreas, mas tenho aqui o doutor Alexandre Weindorfer, é difícil de pronunciar para mim que sou Pereira da Costa, né? Que ele é professor de matemática de faculdade e ele fez aqui um cálculo, ele fez toda uma projeção, uma né? projeção. Então ele pegou um servidor hipotético, assim, um servidor público que ganha R$10.000 por mês. Perfeito. Aí ele fez todo o cálculo do que é descontado dele e a parcela que o Estado tem obrigação como empregador de descontar também. Da contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária. Então ele fez toda essa projeção. Em 35 anos que ele iria pedir sua aposentadoria, ele teria arrecadado para o Estado 4.900.000 e alguma coisa. Se for aplicada a correção, porque essas prestações são pagadas mês a mês durante 35 anos e o Estado está lá usando, Claro, né? claro. Então, se for feita uma correção aqui, passaria para 5 milhões 280.000 que ele teria arrecadado. Aí, pega aqueles 10 mil que ele ganhava e aplica o mesmo índice de correção para quando ele for se aposentar. Então, ele teria que ganhar 16 mil. Ok. Mas daí pega o rendimento desses 5 milhões e pouco, vai dar um rendimento aproximado de 23 mil por mês. Então, ele ganha 16 e o dinheiro que ele arrecadou produz 23. Então, E fica a diferença 7 mil que fica para o Estado. Então, déficit é falácia, né, gente? É falácia. É falácia. E além do doutor Alexandre, nós temos aqui um auditor da Receita Federal, é o doutor Wilson Antônio Romero.
Sim. que mostra em detalhes tudo que é arrecadado, que não é só a arrecadação do servidor e do Estado, ou do empregado e do empregador. A fonte de custeio é muito ampla, A fonte de né? custeio é muito ampla, só a construção civil que entrega de dinheiro, os jogos de prognóstico e assim por diante. As partidas de futebol, né? Partidas de futebol e também temos aí, por falar em partidas de futebol, nós temos muita, o Estado perdoou muita arrecadação de muita gente, né? Vários refis, Então, né? Doutora Luciana, dentro dessa temática ainda, a senhora lista para a gente aqui a questão do e-social. Na sua avaliação, é um instrumento que a partir do ano que vem, a partir de 2019, a gente vai ter ele mais claro, a gente vai conseguir até vislumbrar um aumento na própria arrecadação da Previdência? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Um bom dia a todos, aos ouvintes, aos colegas de mesa, Paulo Solano. Eu gostaria de falar sobre o e-social, porque a gente está falando de déficit na Previdência e essa questão que a gente acabou de colocar aqui com números parece não ser verdadeira. Só que é aquela história, é uma mentira tantas vezes falada que está começando a parecer uma verdade na opinião pública. É importante a gente lembrar que a partir desse ano começa a valer mesmo o e-social. O que começa a acontecer também? A gente está num país que é um dos que mais arrecada no mundo. A nossa receita é uma das mais eficientes. Com o e-social ela passa a ser muito mais eficiente, porque não haverá informação que não vai cruzar com outra. Então, não pode, com o e-social funcionando bem, a ideia é que funcione, não vai poder ter sonegação e a gente vai ter que ter os números transparentes da arrecadação da Previdência. Eu espero que com isso, trazendo esse assunto para cá, a gente no ano que vem fique muito atento. Quando falarem em déficit da Previdência, a gente lembre de questionar também onde é que estão os números da arrecadação do e-social, para a gente saber direitinho que déficit é esse. Sim. Porque a arrecadação é muito maior e me parece também, num outro programa a gente estava comentando, a DRU, ela tira 30% da receita previdenciária. A conta negativa, o próprio Paulo Solano lembrou, como uma conta negativa tem 30% para retirar e esse argumento do déficit está aí e com base nesse argumento a gente está entrando um ano que vai vir uma reforma de Previdência e uma reforma talvez que vai tirar direitos sob o argumento de que é deficitária, que não é verdadeira. Exatamente. E a DRU, né, que é, explicando aí para o nosso telespectador, a desvinculação das receitas da União, é legalizado, é constitucional, está lá no corpo da Constituição. O administrador ele pode fazer isso porque está na legislação, né? E o que a gente tem que fazer é extirpar isso, é tirar essa possibilidade. Dinheiro do segurado, dinheiro das empresas, das outras fontes de custeio para a Seguridade, tem que ficar na Seguridade. Né? Parar com essa história de levar para criar outras formas de utilização aí de dinheiro da Previdência. Bom, um tema que não pode ficar fora é a possível reforma, né? A gente vem com essa possibilidade, né, meninas, desde 2016. E agora temos um novo governo com áreas de mudança no Distrito Federal. Jair Bolsonaro será o novo presidente da República. E um dos primeiros desafios que ele terá à frente do país também é assunto de extrema relevância para os brasileiros de modo geral. Reforma da Previdência. Quais serão os parâmetros adotados? A fixação das alterações? Essas são algumas dúvidas que teremos pela frente. Vamos acompanhar agora algumas das declarações mais recentes de Bolsonaro sobre o assunto. Primeiro mês é impossível. Nos primeiros 6 meses, com toda certeza, o Congresso começará a votar essas propostas. Não adianta apresentarmos uma boa proposta, né, um bom projeto, e ele acaba ficando na Câmara ou no Senado. Será o pior dos quadros possíveis. Então, o grande problema nosso, acredito que o que mais interessa, num primeiro momento, é a idade mínima. Então, vamos começar com essa ideia, pode mudar até lá. Isso não quer dizer que houve recuo, é sinal que houve mais negociação, mas a ideia é começarmos pela idade e depois apresentarmos outras propostas. Você vai mudar uma regra no meio do caminho, então você não pode simplesmente mudar sem levar em conta que tem um ser humano que está ali, que vai ter a sua vida ali completamente modificada. Eu acho que conquista, minha opinião, conquista aí. Você fazendo acertos de forma gradual, você atinge o mesmo objetivo sem colocar em risco e sem levar pânico à sociedade. Pois é. Doutora Maíra, 2019 é o ano da reforma? Deve acontecer esse ano as mudanças?
Eu acredito que se a reforma vier fatiada, que nem está sendo proposta pelo governo Bolsonaro, ela vai ser aprovada e é capaz de mudanças passarem e a gente nem sentir, como se diz no popular, né? Então acho que a gente tem que estar muito atento. Tu falaste que a gente está discutindo desde 2016 a reforma da Previdência, né? E antes a gente estava comentando sobre a DRU. A DRU aumentou, se eu não me engano, também em 2016 de Exato. 25% para 30%. Né? Então, no mesmo ano em que se fala que se põe em pauta uma reforma da Previdência, a necessidade de reformar um sistema porque ele vai à bancarrota em questão de 20 anos, como se vem alarmando, como que se aumenta o desconto ainda de mais 5% para pagar o déficit público, que são, né, são receitas, são contas de um mesmo orçamento, mas que tem receitas desvinculadas. Então, eu acho que antes de uma reforma previdenciária ser colocada em pauta, precisa vir uma reforma administrativa, porque esse governo se pretende um governo que vai enxugar o Estado, Sim, então que ele sim. comece com a estrutura administrativa, que é um dos grandes custos do Brasil, né? E depois uma reforma tributária, que já vem alguma sinalização aí, uma questão de imposto único, talvez. Talvez. Né? Então, isso talvez crie um cenário bastante favorável para a aprovação da reforma. Doutora Anne, a gente tem notícias todos os dias, né? Todo dia você quer colocar aí no seu Google, né? Você vai ver últimas notícias da reforma da Previdência, tem notícia nova. Né? E tem sido muito falado que a idade mínima deve ser o primeiro passo. E o que está sendo posto como sugestão seria a idade mínima de 65 anos para o homem e 62 para as mulheres. É uma idade mínima adequada para um país continental como o Brasil, ou a gente teria que olhar com um pouquinho mais de carinho essa questão desse requisito para talvez adequar a lugares do país? Por exemplo, aqui perto, no estado vizinho, Santa Catarina, a expectativa de vida é de mais de 80 anos. A gente sobe, vai lá para o Maranhão, ela não passa de 65. Como que fica essa questão? Com certeza, Solano. Eu acho que, primeiro, eu precisava referir que, para mim, o que é mais problemático na reforma é que ela está baseada numa meia-verdade. A população está envelhecendo, a gente tem uma expectativa de vida cada vez maior, só que como tu falaste da idade, hoje menos de 3% da população acima de 60 anos tem emprego formal no Brasil. Se menos de 3% tem emprego formal, o que nós vamos fazer com essas pessoas até os 65 anos? E como tu bem falaste, a nossa realidade do Rio Grande do Sul é completamente diferente da realidade de um trabalhador no Tocantins, ou até mesmo agora com a reforma trabalhista, que também passou recentemente, as pessoas acabaram sendo jogadas para a informalidade, com o trabalho intermitente e tudo mais. Eu acho muito complicado fazer uma reforma a toque de caixa, baseada numa meia-verdade, que é a questão do déficit. A gente sabe que fazendo uma reforma hoje, ela não vai ter impacto hoje, então não justifica essa urgência toda, né? E além da idade mínima, outra coisa que me preocupa muito, que o próximo governo já sinalizou, é a questão da capitalização também, né? Trazer a capitalização para a previdência pública. Sim. O que a gente já viu em países vizinhos, como a Argentina, o Chile, que não deu certo, né? Então nós vamos ter pessoas com uma idade avançada sem ter emprego formal, sem conseguir fazer aquela poupança programada todo mês e baseado em fatos que a população desconhece, né? Doutora Maria Isabel, a senhora entende também dessa forma, uma reforma da Previdência, ela deve acontecer em 19 e mais, ela tem que ser olhada, vista com mais carinho para o direito social, né, do nosso segurado e sendo feita com calma, por partes. Essa é a melhor conduta, é o melhor caminho? Nós, como bem foi colocado já pelas colegas que já se manifestaram, sobre meias verdades, né? Para não dizer algumas coisas mentiras totais, como a história do déficit, né? Então, era preciso que houvesse uma transparência. A doutora Maíra falou das contas, do desmembramento ali das receitas, né? Sim. E eu ouvi um comentário do presidente eleito nesse sentido, dessa ideia de fazer esse desmembramento das receitas. Eu acho que se fizer vai ser bom, porque daí não é mais aquele caixa único que fica tudo nebuloso lá dentro. Se fizer esse desmembramento, para a gente ver o que realmente é da Previdência, o que é do outro setor, enfim, o que foi arrecadado. Na verdade, o governo ele está entre a cruz e a espada. De um lado, ele tem o sistema financeiro que porque quer essa fatia. Quando eu falei aqui, um pouco antes, desse montante de dinheiro que é arrecadado para custear uma aposentadoria, que agora fica no Estado, como está. Vai Sim. tudo para o setor privado.
o montante que vai para o setor, para o mercado financeiro, é superior ao PIB de muitos países. Né? É superior ao PIB. Então, isso eles têm um interesse muito grande aí por toda essa sanha de querer dizer que é déficit. E, de alguma forma, a gente sabe que a grande mídia também é interessada em dizer que há déficit, porque também tem suas seguradoras, suas instituições que têm interesse nessa reforma. Mas eu vejo assim uma certa esperança, porque pareceu assim que ia sair aquela mesma, ia ser votada agora em dezembro, toque de caixa e tal, depois já viram que não dava, agora está falando em fatiada, mas também já ouvi o presidente eleito falando em considerar o lado social. Então, eu acredito que talvez saia alguma reforma para dar uma satisfação para esse mercado que está com essa gana de passar a mão nesse dinheiro. Sim. Mas espero que esse lado social fale alto, porque, como já foi falado também, se tira 30% agora para a DRU, assim, de um lugar onde não tinha. Então, é porque tinha, é gestão. É. Então, tem tópicos assim que eu espero que não podem passar de jeito nenhum, porque daí é o fim do respeito à dignidade humana. Por exemplo... Quero abordar com vocês esses tópicos, pegar esse seu gancho. Doutora Luciana, a aposentadoria especial é um benefício que é criado por a proteção daquele trabalhador que está exposto a um agente nocivo à saúde. E agora, pelo menos no texto antigo que estava na Câmara, né, do governo anterior, havia uma limitação, né, para a concessão da aposentadoria especial. Por quê? Porque se estipulava uma idade mínima. É cabível idade mínima na aposentadoria especial? Absolutamente não é cabível, porque qual é a ideia inicial da aposentadoria especial? Aquele trabalhador, ele está exposto durante toda a sua jornada de trabalho a um agente nocivo à sua saúde. Então, ele está prejudicando. Ele tem que se aposentar mais cedo para ter alguma saúde quando ele for vir a poder encerrar sua vida laborativa e gozar, então, essa aposentadoria que ele recolheu as contribuições e trabalhou arduamente para conquistar. Se eu estipulo uma idade mínima, eu estou esquecendo que ele se expôs por 25 anos, eu vou fazer com que ele se exponha por 30 anos, 35 anos, como qualquer outro, ao agente nocivo, e essa pessoa vai chegar no final e não vai ter saúde para ter sua aposentadoria especial. Então, é absolutamente contraditório. E sob qual argumento que eu preciso ter uma aposentadoria com essa idade mínima, inclusive na aposentadoria especial? Sim. Ela faz com que essa pessoa receba essa aposentadoria por muito mais tempo. O déficit da Previdência não possibilitaria ter pessoas recebendo aposentadorias por tantos anos. Essa é a falácia que tantas vezes está sendo falada. Mas eles não dizem, na verdade, que a empresa faz uma contribuição adicional. Em razão dessa nocividade, né, que o trabalhador está exposto, a empresa paga por isso. Então, tem contribuição a mais para subsidiar um benefício que vai durar mais tempo. Tem custeio, é a contribuição ao taxa. Justamente, não tem almoço grátis, né? Como diz a doutora Maria Isabel. Doutora Anne, e a impossibilidade de acumular pensão por morte com aposentadoria? Estava no texto antigo. Será que o novo governo vai seguir com essa ideia? Espero que não também. Como a senhora estava referindo antes, existem duas fontes de custeio, né? Para aposentadoria e para pensão. Então, me parece completamente injusto que a pessoa não possa acumular. Até porque, se justamente muitos benefícios ou a construção jurisprudencial no Brasil tem entendido muito pelo critério econômico da fonte de custeio prévia, que não existe, se nós temos a fonte de custeio, por que não vamos pagar o benefício para essa pessoa? Não me faz sentido, mas, de novo, né, uma proposta sendo julgada tão rápida e com o mercado financeiro em cima, acho difícil também que a gente não tenha uma maleabilidade nessa questão. Talvez exista acumulação, como teve nos últimos textos da reforma, mas que ela seja limitada a um valor, porque hoje em dia não existe limitação, né? Isso. Então, que ela seja limitada a um valor. Sim. Doutora Maíra, e a questão do regime de capitalização? A doutora Anne falou anteriormente, né? O ministro da Economia, futuro ministro, já está assumindo daqui a alguns dias, Paulo Guedes citou, né, que sim, é muito forte a tendência de se colocar o regime de capitalização, talvez até de uma forma suave, colocando alguma transitoriedade, alguma opcionalidade num primeiro momento. É uma boa? Eu tenho as minhas desconfianças, né? Eu acho que é uma boa para determinada parcela da população que tem interesse em manter um determinado padrão de vida, mas não como um regime único, exclusivo de previdência que se pretende ser social, porque um regime capitalizado vai excluir a solidariedade do sistema e vai deixar nas mãos da própria pessoa a sua previdência, né? Então, a pessoa vai ter que ser, mesmo durante aqueles períodos em que existe um desemprego alto, uma informalidade no mercado, um trabalho intermitente que não se sabe
sabe quanto que vai ter de contribuição, uma alta informalidade, né, num país que nem o nosso, com expectativas de vida diferentes, com mulheres, com, né, tratamentos diferentes de mulheres e homens no mercado de trabalho, tudo isso vai prejudicar em muito a saúde da poupança desse trabalhador. E ele vai acabar caindo nas mãos do Estado de qualquer forma, porque se não for na via da Previdência Social, onde ele contribui para a Previdência e tem um retorno, ele vai acabar caindo na saúde, muito provavelmente porque não vai ter estrutura, e muito provavelmente na assistência social também. Então, esse regime da Seguridade Social, ele tem que ser pensado no tripé exatamente por isso, e por isso que a Previdência Social precisa ser uma Previdência Social forte, porque a conta vai vir de qualquer forma, né? Então, acho que... E vem para ela, a Previdência, vem para ela, né? exatamente. Que então, acaba sustentando as outras áreas. Né? No momento em que a gente faz uma análise global do sistema, né, o que a gente precisa pensar é exatamente isso. Se fala tanto em enxugar o Estado, perfeito. Então, por que a gente não chama o empresariado, que também paga uma alíquota muito grande, por exemplo, sobre a folha de pagamento das aposentadorias especiais, e o INSS nega, o empresário tem direito a pedir de volta aquela alíquota que ele pagou para custear uma aposentadoria especial, quando ela é negada pelo INSS? Não. Então, todo esse sistema, todas essas... a gente precisa ter um olhar multidisciplinar sobre a reforma da Previdência. Bom, gente, a gente já está indo para o finalzinho aqui do nosso espaço. Eu queria uma opinião final de vocês, né? Eu até provoquei durante o programa aqui, será que vai acontecer mesmo a reforma? Na sua opinião, doutora Luciana, qual que seria, assim, o fundamento ideal para uma reforma da Previdência, que, como a gente está vendo aqui, deve acontecer no ano que está chegando? Bom, a minha opinião pessoal é que não é necessária a reforma da Previdência. Por quê? Primeiro, porque não é deficitária. Segundo, porque ao longo desses muitos anos a gente vem com pequenas alterações legislativas, já tendo reformas que foram interferindo na forma de cálculo, na forma de benefícios. A gente tem agora, como eu falei lá no início, o E-Social que vem com tudo. Então, a própria arrecadação, da forma como está posta, sem mexer em nada, só uma forma mais eficiente de fazer a fiscalização, já vai aumentar a arrecadação naturalmente. Então, por esses aspectos todos, considero que a reforma não seria necessária. Gestão, mas, então. Gestão. Precisa de gestão. Doutora Maria Isabel, e na sua opinião, é preciso reforma? E se ela vier, o fatiamento aí é a melhor condução? Comum da mesma ideia que não precisa reforma, até porque já foi feito, inclusive me chamou a atenção de que eu falava aqui de não acumular mais pensão por morte com aposentadoria, que é um absurdo, como bem falou a doutora, são fontes de custeio diferentes. A gente tem que lembrar que já veio sendo feita, as viúvas, conforme a idade, recebem 3 anos e depois, só depois de 45 anos, está com vários requisitos e tem um monte de cerceamento só ali. E também porque nós temos que trazer de volta isso que é arrecadado para a Previdência. Claro. Vamos tirar Ficar essa na Previdência. Vamos tirar essa DRU, vamos deixar na Previdência, que não há necessidade. Doutora Anne, rapidinho, precisa da reforma ou não? Eu acho que precisa do debate. Como eu falei, mundialmente está se discutindo isso, né? Mas precisa do debate e que as pessoas entendam e que cobrem dos legisladores qual foi a ideia do Constituinte 88 ao estruturar a Previdência dessa forma. A gente tem que manter o caráter social, de distribuição de renda e que seja uma reforma pautada nisso. O principal objetivo da Previdência, né? E a doutora Maíra, o que pensa? O Mota Guilherme Advocacia. Eu penso que a reforma administrativa e a tributária tem que vir antes da previdenciária. Perfeito. Obrigado, meninas. Maíra, Anne, Maria Isabel, Luciana. Encerramos assim o nosso último ponto final no Boca do Trombone desse 2018. Não pense não. Domingo que vem a gente volta com mais informação. Vamos debater aqui os temas trabalhistas no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.